a Deus e a santa paz do Senhor Jesus ao teu coração. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas em nome de Jesus. Nós estamos ao vivo, como vive o nosso Deus. Sejam todos bem-vindos para a glória do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos entrar agora no momento da palavra, e qual vai falar o teu coração no nome de Jesus. Amém? Amém. Provérbios capítulo 3. Você fica lá onde que Deus te colocou. Provérbios capítulo 3. Amém? O que passa depois de Salmos, vai lá no meio da Bíblia, Salmos, aí você anda um pouquinho para frente, Provérbios. Amém? Amém. Todos acharam? Capítulo 3. Aí, exortações, título: Exortações da sabedoria a obedecer ao Senhor. Exortações da sabedoria a obedecer ao Senhor. Então nós temos que exortar para poder a pessoa obedecer a Deus. Porque se não tem exortação, se não tem disciplina, se não tem regras, se não tem princípios, a pessoa acha que pode fazer o que quiser na presença de Deus. Ela acha que pode viver a vida do jeito que quer, falar o que quer, pensar o que quer. Não, você tem que ser exortado a ser disciplinado. Amém? Para que você possa receber a sabedoria e tanto obedecer a Deus. Por que as pessoas não ficam na igreja? Porque elas não querem obedecer a Deus. Porque elas não gostam de ser disciplinadas. Elas não gostam de ser exortadas. Tudo é motivo de ofensa para quem não gosta de ser corrigido. Amém? Glória a Deus. Filho meu, não te esqueça, versículo 1. Esqueça dos meus ensinos. Devagar. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Vai, Aurélio. O Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 diz assim: Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vai. Então, o que Deus está falando aqui, né? Junto com a palavra que o pastor está falando, né? Que quando a gente entra na presença de Deus, muitas das vezes, a gente fica com o jugo pesado. Por que fica pesado? Porque a gente fica muito preocupado, fica ansioso, desesperado, né? E muitas das vezes a gente nós mesmos colocamos cargas em nós mesmos. Por quê? Por causa da situação, né? Às vezes é algo que não foi do nosso jeito, da nossa maneira. Muitas das vezes a gente quer fazer da nossa vontade, e muitas das vezes a gente fica como? Pesado, e fica com fardo pesado, né? Então o que Deus está falando aqui? Que quando nós entrar na presença de Deus quebrado, nós pode estar quebrado, mas é Ele que tira o cansaço. Ele que tira a exaustão sobre nós. Mas a gente tem que entrar na presença de Deus. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós temos que obedecer a Deus. Porque quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus, é Ele que limpa nosso coração, é Ele que limpa o nosso interior, é Ele que vai limpar a nossa alma, é Ele que vai tirar o jugo pesado sobre nós. Glória a Deus, igreja. Então já vai pegando os ensinamentos. Amém? Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Preste atenção no que foi ministrado. Preste atenção nesse versículo. Ele tira o jugo pesado. Amém? E a palavra está dizendo o quê?
porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Amém? Aí, obreiro. E continuando, né? Em Jeremias, capítulo 17, né? Que Deus fala o quê? Jeremias, ele entrou na presença de Deus, que ele estava sofrendo muito. Ele estava muito exausto, ele estava cansado. E chegou o momento da vida de Jeremias que ele começou a questionar a Deus, a se queixar contra Deus, dizendo: Deus, tu me enganaste, as pessoas zombam de mim, as pessoas querem me matar, me perseguir, ninguém acredita em mim, né? Tudo que eu faço dá ao contrário. E Jeremias chegou a um ponto que Jeremias ele estava tão cansado espiritualmente, tanto carnalmente, né? Que ele chegou a um ponto dele que ele falou: Senhor, eu não vou falar mais do teu nome, eu não vou pregar mais, eu não vou falar mais, Deus. Só que Jeremias, ele, por quê? Por causa da carga, que ele estava pesado, por causa da dor, por causa do quê? Da perseguição, por causa da opressão, por causa que ele queria matar ele, queria bater nele, queria jogar ele na cadeia, porque ele estava exausto, ele estava cansado. Então ele entrou na presença de Deus como? Com jugo pesado, né? Então Jeremias, ele começou a falar com Deus. Muitas das vezes você pode ter questionado a Deus, né? Muitas das vezes você falou para Deus: Deus, eu pedi algo para você e você fiz conforme você falou e não aconteceu. Eu fiz, eu busquei e não deu resultado. Ninguém acredita em mim, todo mundo me abandonou. Você pode ter perguntado isso para Deus, você poderia ter falado isso para Deus. Só que Deus, ele estava ouvindo tudo que você estava falando. E Deus, ele estava ouvindo o que Jeremias estava falando. Mas sabe o ponto importante, pastor? Que Jeremias, quando ele falou, não vou falar mais do teu nome, ele falou da boca para fora. Porque quando ele falou isso, o coração dele começou a arder, né? Quando a gente fala que vai desistir, muitas das vezes, por causa da luta, por causa da opressão, da perseguição, a gente fala com a boca para fora. Mas quando a gente chega nesse ponto, aí Deus, ele começa a aparecer para nós. Então o que aconteceu? O coração de Jeremias, os ossos de Jeremias começou a arder por causa da presença de Deus, por causa que Deus está na vida dele, né? Só que Deus, ele escolheu a vida de Jeremias. Deus escolheu a tua vida e ele sabe tudo que você está passando. Só que chegou um momento que ele não estava aguentando mais por causa da dor, né? Então ali Jeremias, ele estava no limite dele. Só que Deus, quando ele chama alguém, quando Deus tem um chamado na vida de alguém, ele não permite que a pessoa volte para trás. Porque quando é escolhido, está escolhido, né? E então Jeremias chegou naquele ponto. Só que Deus, ele começou. Que ponto que ele chegou? Ao ponto de largar tudo. Largar tudo por quê? Por causa da luta que ele estava passando. Que luta que ele estava passando? Ele estava sendo muito perseguido, estava zombando dele, queria matar ele. Ninguém acreditava nele? Ninguém acreditava nele. Ele pregava e era a mesma coisa de ninguém dava crédito para a pregação dele. Não. Chamava ele como louco. Isso. E aí ele se sentiu como? Ele ficou oprimido para baixo, né? E oprimiram ele? Oprimiram. Pegaram ele, prenderam ele? Prenderam. Prenderam ele, colocaram ele diante de um madeiro? Colocaram. E zombaram dele? Zombaram. Deixou ele num poço sem água, sem comida, só na lama? Sim. Então às vezes a tua vida está assim, né? Mas isso é o que nós temos que estar atento. Porque isso não significa que Deus não está conosco. Isso não significa que Deus nos abandonou. Por quê? Porque nós pensamos dessa maneira. Deus pensa diferente do que nós pensamos. Deus age diferente do nosso agir. Então Deus, ele está falando para mim e para você. No Provérbios 3:3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. A bondade de Deus, ela vai te acompanhar por toda a tua vida. Mas para quem é fiel. Você vê que Jeremias,
Ele falou da boca para fora, e os ossos dele queimavam. Por quê? Porque a bondade de Deus andava com ele. Por que a bondade de Deus andava com Jeremias? Por causa da fidelidade. Quando você é fiel a Deus, a bondade de Deus te alcança no meio do sofrimento. A bondade de Deus te alcança no meio da dor. A bondade de Deus te alcança quando os teus lábios proferem: eu vou largar, eu vou jogar a toalha, eu vou desistir. A bondade de Deus vai lá e te alcança. Mas quando você tem a fidelidade a Deus, você encontra a restauração, a vida e a paz. Amém? Louvado seja Deus. Ata-os ao pescoço, escreve na tábua do teu coração, e achará graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Por que nós vamos achar compreensão diante de Deus e diante dos homens? Por que nós vamos achar compreensão diante de Deus e dos homens? O que você me fala sobre isso? É que quando compreensão de nós de Deus com os homens, né? De nós para com Deus e para com os homens também. Nós somos compreendidos por Deus e compreendidos pelos homens. É porque Deus ele conhece a nossa escritura. Não. Deus está falando de Jeremias. Ele achava graça diante de Deus. Só que diante dos homens, ele também achava graça. Por quê? Porque os homens não queriam compreender a graça. Amém? Então nós vamos entender na revelação da palavra que nós, para ser compreendido pelos homens, nós não precisamos ser aceito pelos homens. Nós precisamos ser aceito por Deus. Amém? Porque no momento da nossa vida, nós vamos querer ser compreendidos pelos homens daquilo que eles não vão compreender. Amém? E Deus está falando: vocês vão ser compreendidos pelos homens e por mim, quando você sabe quem você é em Deus. Então o que você pregar, deixa que Deus responsabiliza. O que você vier fazer, deixa que Deus cuida. Jeremias, ele estava muito sofrido, e o sofrimento dele fez ele levar os pensamentos dele, o sofrimento fez ele levar as dores dele a pensar em o quê? Abrir a boca para. Quando você encontra compreensão diante dos homens, igreja, não é que os homens vão falir, vão respeitar você, vão gostar de você. A compreensão diante dos homens é quando você é compreendido por Deus. Amém? Quando você é compreendido por Deus, você já não liga para aquilo que os homens pensam de você. Amém? Porque Jeremias pregava, e o quanto que ele era compreendido por Deus, mas os homens ali não aceitavam a pregação. E isso causa um desconforto ao profeta, um desconforto ao pastor, ao apóstolo, ao bispo, aquele que prega a palavra, porque ele quer que as pessoas ali entendam o que ele está ensinando. Mas isso é uma exortação para não abandonar. Amém? Ele falou o quê? Jeremias? Que não ia pregar mais. Não ia pregar mais? Isso. E Deus está falando o quê? Não larga os meus ensinamentos. Então quer dizer que nós vamos passar como Jeremias? Sim. Nós vamos sofrer como Jeremias? Sim. Então, igreja, a compreensão é essa. Eu posso falar uma coisa para você? Versículo 5 é o que eu vou falar. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. O que Deus te entregou agora? O que Deus te entregou agora? A confiança, né? O que Ele te deu na palavra aí? Qual é a palavra que você vai colocar agora diante dessa mensagem? No Jeremias capítulo 20, versículo 11, diz assim: mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão,
o seu fracasso lhes trará completa vergonha, e a sua desonra jamais será esquecida. Para aí, olha a palavra. Nós combinamos aqui? Nós combinamos? Não. Não. Amém? Olha isso. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. E o que Jeremias está falando aí? Mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha. A sua desonra jamais será esquecida. Igreja, continuando aqui, olha isso. E Ele endireitará a tua vereda. Então você, às vezes você pensa que o inimigo está prevalecendo, mas eles vão tomar tudo aquilo como vergonha. Porque Deus está como o quê? Que falou Jeremias, Deus está como o quê? Como um forte guerreiro. Um forte guerreiro. Aquele que confia no Senhor de todo o teu coração tem esse forte guerreiro. Que é o nosso Deus. Amém? Olha isso. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém? Teme ao Senhor e aparta-te do mal. E o que Deus coloca para você agora dentro desse versículo para poder acrescentar a fé dos nossos irmãos? Versículo 12. O Senhor dos exércitos, tu que examinas o justo e vês o coração e a mente, deixa-me ver a tua justiça sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Cante ao Senhor, louve o Senhor, porque Ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Aparta-te do mal. E aí? Ministra agora. Então, o que Deus está falando aqui agora? Né? De tudo até agora, o que Deus falou? De tudo. Jeremias entrou na presença de Deus como? Ele estava quebrado, não estava, pastor? Estava. Ele estava querendo desistir, não estava? Desistir. Ele estava falando, praticamente ele estava falando só derrota, isso. Mas olha só, o coração de Jeremias começou a pegar fogo, os ossos, porque a presença de Deus ardia nos ossos dele. Mas por que o coração dele, os ossos dele pegou fogo, se ele falou, não vou mais falar, não vou mais pregar, não vou mais para a igreja, não quero saber mais de Deus, não quero saber mais desse negócio. Aí de repentemente, o que aconteceu com ele? Aí, olha só, no começo ele estava falando só de derrota. Agora ele está falando o quê? O Deus, Ele é comigo. Eu confio no Senhor, Ele é meu forte guerreiro. Então Jeremias começou triste na presença de Deus. E agora só Deus levantou Jeremias. Levantou? Levantou. Continuando. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Glória a Deus. Amém? Amém. Olha isso. Aonde que Deus entrou em Jeremias? Dos ossos. Aonde que Deus deu saúde para Jeremias? Os ossos. Coração. No coração. Se o seu coração está doente, todo o teu corpo vai ficar? E o que Deus está falando? Isso te será como saúde. Amém? Olha isso. Será isso saúde para o teu corpo. O teu corpo precisa de? Se você continuar falando de derrota, fracasso, que vai parar, que vai desistir, você vai ficar aí? Vai ficar? Você tem microfone para falar? Levantado, né? Vai ficar enfermo. Amém? Seu corpo começa a enfermar. Quando você começa a abrir a boca para falar derrota, o seu corpo enferma. Mas dentro dos seus ossos, Deus, Ele aquece com a tocha. Deus aquece quando você fala da boca para fora. Quando todo mundo já sentiu vontade de parar, de desistir, de jogar a toalha, mas não conseguiu, por quê? Entendeu que dentro dele não conseguia mais parar. Você pode até falar, mas quando você olha para dentro de você, não consigo parar. Eu quero parar, nem parar eu consigo mais. Então o que aconteceu com Jeremias? Aquilo criou saúde para ele. Porque Deus, Ele quer que nós tenhamos saúde.
Amém? Glória a Deus. E refrigério para os teus ossos. Então os ossos de Jeremias, o que aconteceu com os ossos de Jeremias? Foi restaurado, né? Restaurado por quê? O que tinha no osso dele? A presença de Deus. O fogo do Espírito Santo. Por fora as pessoas podem olhar, as pessoas por fora podem te olhar, você é um balão apagado, porque você está vendo a sua luta, está vendo o seu sofrimento, está vendo que parece que você vai desistir, mas dentro de você está a tocha do Espírito Santo fervendo dentro dos seus ossos, alimentando, e logo ele vai se acender de uma tal maneira que dentro e fora vai ver o Espírito Santo na tua vida. Glória a Deus. Amém? Amém. E aí, obreiro, o que Deus coloca mais nessa mensagem? Que, como você acabou de dizer, né, pastor? As pessoas sempre olham por fora de nós. O exterior. O exterior. Elas sempre julgam nós o interior. Por quê? Fala, olha a estrutura dele, olha o jeito dele, olha como que ele fala, como que ele vai levar nós. E eu vou entrar em outra passagem agora, que é relacionada a isso, a como Josué. Josué, ele se sentia incapaz. Josué estava triste. Ele pensava que tinha acabado, que não tinha mais jeito. E as pessoas não aceitavam que ele ia liderar, né? Mas por que ele estava triste? Por que ele estava incapaz? Por quê? O que aconteceu com ele para ele chegar nesse ponto? Porque Deus se apareceu para ele e falou: Josué, meu servo Moisés está morto. Quem morreu? Moisés. E o que aconteceu? Moisés, ele morreu, né? Ele não foi para a terra prometida. Tá, ele morreu. Vamos deixar a terra prometida de lado. Ele morreu. Aí o que aconteceu com Josué? Deus se apareceu para ele, né? Se apareceu e falou o quê? Que Moisés estava morto, que agora chegou a vez de Josué liderar o povo para levar a terra prometida. Eita glória, aleluia. Então quer dizer que algo novo Deus faz conosco. Às vezes nós queremos andar com coisa que já está morta, com quem já morreu, e Deus quer que nós levamos um povo para a terra prometida, que nós entramos em lugares em qual Deus quer que nós entramos, e nós estamos pensando no quê? Na morte. Pensando no quem já morreu. Que nem fala aquele ditado, na morte da bezerra, né? Aí o que Deus fez com Josué que estava pensando na morte da bezerra? Deus começou a falar com ele, né? Falou o quê? Lá em Josué capítulo 1, versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor a Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepara-se para atravessar o rio Jordão e entra na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como eu prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Vai. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas, até o mar grande do oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. E aí? O que Deus fala, igreja? Ele diz o quê? Que Deus não deixa nós e não desampara nós. Amém? Vai ter um momento na tua caminhada que você vai parecer que você está sem Deus. Você vai andar em uma tristeza. Você vai andar triste, mas não tem mais alegria de ir para a igreja, não tem mais alegria de adorar. O que está acontecendo comigo? Mas tudo isso é o momento de um processo que Deus está fazendo na tua vida. Porque Josué estava como? Ele estava desanimado, né? Tristão, né? Sim. Porque ele falava, Moisés era um homem de Deus, abriu o mar para o povo de Deus passar, mandou as pragas, Deus usava ele. Agora Deus me escolhe, como é que eu vou fazer tudo isso sozinho? Como é que eu vou levar esse povo? Como é que eu vou fazer com aquele homem? Deus falava face a face. Mas Deus veio e animou a Josué com a palavra. Quando a palavra é penetrada nos teus ossos, não tem como você ficar derrotado. Porque ele pediu para Josué ser o quê? Forte Corajoso. e corajoso.
Muitas das pessoas no momento da tristeza ou da perca não querem abandonar o luto, quer viver diante do luto a vida inteira na terra e quer que as coisas aconteçam na vida dele, na vida dela, e não vai acontecer. A pessoa que ficar no luto a vida toda, as coisas não vão acontecer. Ela não vai ver o sol brilhar, ela não vai ver nem o vento bater, ela não vai sentir o cheiro da chuva. Chuva tem cheiro? Tem. Né? Ela não vai sentir, sabe por quê? Porque se Deus não falar com ela ou com ele e animar através da palavra, não tem quem que anime a pessoa, não tem quem liberte a pessoa. Então Jeremias, ele estava, eu vou parar, vou desistir, e os ossos dele queimou, porque dentro dele havia o Espírito Santo que estava impregnado nos ossos. Josué, desacreditado de tudo, de todos, porque ele olhava muito a Moisés e ele se sentiu incapaz. Às vezes você olha muito a vida dos outros e você se coloca com um sentimento inferior, que você não é capaz, que Deus não é contigo, que você não pode levar o povo. E Deus está falando para mim e para você: é você que vai levar o povo. Só basta você se animar e acreditar e ser forte e corajoso. Não é perfeito, não é santinho, não é nada disso, porque no meio da tristeza você deve estar do quê? Como? Não fala comigo, não olha na minha cara. Porque a tristeza, ela toma conta do nosso interior e não quer deixar nós sorrir. A voz fica embargada, amém? A voz não consegue sair. O semblante é semblante de choro, de tristeza. Por quê? Porque Moisés morreu. Algo na minha e na tua vida sempre vai mudar. Vai sempre haver um recomeço para aqueles que permitem deixar a palavra entrar. Sim ou não? Sim. E o que Deus fala para você? Que, como dizendo, como você está falando, que as pessoas, né, pastor? Deus, ele deu um potencial tão grande na vida da pessoa, uma autoridade, uma unção. Só que essa pessoa, ela se sente inferior, né? No meu caso, eu já passei por isso. Várias vezes eu já vi pregadores, olhei pessoas e eu olhava como Josué. Eu falava: nossa, ele prega melhor do que eu. Nossa, Deus usa muito ele. Eu era assim no começo. Eu era assim. Você viu o quê? Que eu olhava e falava: nossa, Deus, olha como aquela pessoa, Deus usa aquela pessoa fala bonito, o jeito dela. Eu me sentia inferior às pessoas. Quem que era a pessoa que você via? Via muitos pregadores assim, mais ou menos da minha idade, mais jovens assim, sabe? Então, e no começo eu tinha muito nervosismo, eu lia, sabe? Só que Deus, quando Ele escolhe alguém, Ele capacita a pessoa. Deus, Ele trabalha de jeito, cada um de modo diferente. Deus usa um pastor diferente, Deus usa eu diferente. Por quê? Porque o que adianta eu pregar igual, por exemplo, eu já tentei pregar igual o pastor. Sério? Já. Foi bom? Não deu certo. Por quê? Porque Deus não quer que eu imite o homem. Ele quer eu do jeito que Ele quer me ensinar. Glória a Deus. E Josué estava acontecendo o que com ele? Ele estava querendo imitar quem? Ele queria ser que nem Moisés. Eita Deus. Só que ele se sentia inferior. E Deus tinha depositado tudo em Josué? Tinha. A questão é essa. Amém? A questão é essa. Sabe o que é? Deus depositou unção em mim e você. Só que você quer o meu jeito, você quer o jeito do obreiro, da irmã, desse, daquele, e você não olha para você, você não olha o que Deus te deu. Aleluia. E você começa a se sentir inferior. Você começa a se sentir rejeitado. Por quê? Por quê? Porque por causa da situação, né, Vem pastor? pra cá, pra câmera aqui, meu irmão, e fala. Porque a pessoa, por causa do medo, né? Porque muitas das vezes o diabo vai se levantar e vai colocar inveja, né? Mas você falou do medo e inveja. Qual é o primeiro? A inveja. Inveja é o quê? Porque ele vai ver, a pessoa vai ver o jeito, o modo que a pessoa prega, fala, aí o diabo vai lá e fala: olha como que ele prega melhor que você, olha o seu jeito, você não sabe pregar, você não sabe falar, você fica gaguejando. O diabo, ele coloca isso na mente da pessoa. E o medo? E o medo é porque muitas das vezes Deus tem um chamado
chamado na vida dela, mas ela não deixa a timidez tomar conta e o medo. Ela tem medo de O falar. que atrai o medo? O que é o medo? O medo, ele é algo que, tipo assim, você tem algo grande de Deus, só que você tem medo de, por exemplo, você quer conquistar uma casa, ou Deus te prometeu algo grande, aí você fica com medo, fala, eu não tenho condições, eu não vou conseguir, não tenho capacidade, eu não sei como que eu vou fazer. É isso que eu Então medo. Josué estava com o quê? Com medo. Estava com medo? Tava. Ele ficou olhando Moisés, ele falou, não, eu não consigo fazer que nem Moisés. Aí ele parou de olhar para Moisés, aí ele ficou com medo e falou, não sou capaz de levar esse povo. Sim. Por quê? Por causa que ele não tinha uma história praticamente, né? Porque Isso. vai começar agora, né, a história dele. Isso. As pessoas querem ver pessoas que já têm uma história. Às vezes você quer se colocar em um título de pessoas que já criaram história diante de Deus, já tem uma caminhada diante de Deus, amém? Já tem uma referência diante de Deus, já tem uma multidão que Deus colocou na vida daquela pessoa e você quer fazer igual e não é, né? Sim. Deus te capacitou para levar outro povo a Ele, amém? E Deus deu um povo para Josué. Sim. E Josué, ele ficou o quê? Com medo. Por que ele ficou com medo? Por causa que ele estava. Porque ele não tinha história e como que ele ia conduzir o povo. Ele só era um servidor, né? Sim. A história está aí. Muita gente tem um talento, uma unção, um poder de Deus na igreja, só que ela está servindo. Mas daqui a pouco Deus coloca ela para ministrar, mas ela vai continuar servindo e ela acaba esquecendo isso. Ou às vezes ela não sabe que ela está servindo e começa a colocar rejeição nela, porque aí ela sabe, ela está servindo como um obreiro, mas ela quer ser pastor. Mas tem um processo para chegar lá, não tem? Sim. Será que eu vou ter que morrer para você ser pastor? Não. Ah, bom, porque eu pensei que você já ia me matar já logo. Então eu não preciso morrer para você ser pastor, precisa? Não. Você precisa acreditar, porque um dia Deus te chamou, o que você fez? Eu fiquei com medo, né, pastor? O que você fez? Eu quero saber o que você fez. Eu fiquei com medo e aceitei, né? Aceitou o quê? Ser pastor. Você aceitou? Aceitei. Aceitou mesmo? Aceitei. Por que você não é ainda pastor? Porque ainda estou no processo. Você está no processo? Tô. Você já está preparado para largar tudo? Casa, pai, mãe? Ainda estou no processo ainda. Tá vendo? É o medo. Mas quem vai me sustentar? O que minha mãe, meu pai, meus irmãos vão falar? Que eles vão falar? Não, quando Deus chama, Deus capacita, Ele fala, é você que vai andar agora, eu e você. Ou você acredita, ou você não acredita. Então, você não tem que esperar eu morrer para se tornar um pastor, porque Deus quer levantar uma geração de jovens para pastorear. Por quê? Porque Deus pega a Davi, jovem, franzino, ruivo, e qual ninguém daria nada para ele, e Deus escolheu ele para levar o povo e ser segundo o coração de Deus. E como é que você pode ter esse medo ainda com você, mesmo pregando? Verdade. E aí? Tem que. Coragem, né? Tem que ter ânimo e. E se Deus te chamar hoje para você largar tudo, o que você fará? Aí teria que largar, né? Não, teria que largar não, responde por você. Eu vou ser sincero, eu ia ficar com medo, né? No instante. Então, você está vendo que você está pregando e você não está confiando no que você está pregando? Sim. Você tem que pregar, você tem que ministrar aquilo que vai mudar a vida da pessoa, porque você tem que pregar com fé. Não, se Deus me chamar eu vou fazer, se Deus me chamar eu vou. Sabe por quê? Quando você fala um sim para Deus, não é que vai ser hoje, as coisas vão acontecer. Então você tem que colocar assim diante de Deus. Amém? Então continua. Versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sobre o juramento aos seus antepassados.
Somente seja forte e corajoso. E muito forte e corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a vocês. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido, porque quer andar-lhes. Glória a Deus. Segura. O que é nesse último versículo? Lê direito para mim. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a vocês. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Preste atenção no que eu vou ler agora. Versículo 9 de Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. O que Deus está falando agora para Josué? Falando que obedecer a lei, né, que o Moisés ordenava. Obedece a lei, não desvia para a direita nem para a esquerda. Aí Deus está falando o que aqui na palavra? Honra ao Senhor com os teus bens. Amém? Então as pessoas pensam que na igreja os bens não podem ser dados. Honra ao Senhor com os teus, medita na lei do Senhor dia e noite, para que seja bem sucedido. Você quer ser bem sucedido? Tem que ser forte e corajoso. Você quer ser bem sucedido? Seja forte e corajoso. Não se espelha em homem da terra, se espelha em Jesus. Vê o que Josué passou. Pegue para você como combustível para você poder levar o povo, levar o seu casamento, levar a sua casa, a vitória e a vida eterna, e para fazer o teu povo prosperar. Amém? E Deus falou: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então, se você observar a lei, ele falou da lei, observa a lei, né? Sim. Observa a lei, medita nela, né? Sim. Para que seja bem sucedido. Você quer ser bem sucedido? Você tem que honrar Deus. A pessoa que não honra Deus com a sua oferta, com o seu dízimo, ela não é bem sucedida em nada. Olha o que Deus está falando para Josué. Olha o que Deus está falando para nós. Isso aqui não foi uma combinação. Isso aqui não foi uma palavra que nós colocamos junto. Amém? Deus deu para ele uma porção, e Deus falou, deu uma porção para mim. Deus falou: ministra vocês dois juntos. Amém? Glória a Deus. E você vai ver o que Deus deu para ele. Você coloca junto com a palavra o que Deus deu para mim. Você vai encaixando uma coisa na outra, e você vai ver que é uma só palavra. Você pode ver que é só um só Espírito, porque vai tudo dando sentido. Amém? E Deus está falando o quê? Honra. Vou ler essa parte aqui. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Lê aí esse versículo aí para ser bem sucedido. Somente seja forte e muito corajoso. Somente seja forte e muito corajoso. Continua. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei. A toda a lei. Que mais? Que o meu servo Moisés ordenou a você. Que o meu servo Moisés ordenou a você. Amém. Vai. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Você sabe por que as pessoas não é bem sucedida? Porque para criar uma coragem, eu tenho que fazer. Se outro fizer por mim, eu nunca vou ter coragem de fazer o que eu tenho que fazer. Amém? Se eu não pegar o dízimo e dar o dízimo, você acha que o outro dando o dízimo eu vou prosperar? Não. Você vai ficar olhando o quê? A vitória dos outros e o fracasso? Só
Só o seu, só. Amém? Então, para você ser bem sucedido, você tem que observar o que Deus está falando. Exortação ao quê? Da sabedoria. É a obediência ao Senhor. Então, para você ser bem sucedido, quer que as portas se abram, quer prosperar, mas para isso você tem que começar a ser fiel a Deus. A bondade de Deus, para procurar caminhar com Ele, e a fidelidade. Se você não é fiel a Deus, como que você quer que a bondade de Deus te acompanhe? Se você não guarda as coisas que Deus te dá, Ele falou, não se desvia para a direita nem para... Por onde quer que você andar, se você não guardar a palavra de Deus, o que será de você? Amém? Então, igreja, para honrar a Deus, né, tem que ser de todo o coração. Não pode estar ninguém em primeiro lugar no teu coração a não ser Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ou sua mulher, ou seu marido. Terceiro lugar, filho. Quarto lugar, trabalho. Amém? Porque assim você vai ser bem sucedido. Mas não. As pessoas querem mudar os ensinamentos de Deus, não querem ser corrigidas, não querem ser exortadas, não querem ouvir palavras do que tem que fazer diante de Deus, mas querem se dar bem na vida. E o que Deus falou aí? Que tem que obedecer, né? Ele falou para quem? Para Josué. Falou o que para Josué? Para ele ser forte, corajoso e obedecer os ensinamentos da lei, né? Que Moisés entregou para ele. Continua. Que não se desviar dela nem para a direita e nem para a esquerda. E se você vai ser bem sucedido por onde quer que andares. Amém? E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Glória a Deus. E como é que eu posso dizer que Deus não me repreende na igreja? Como é que eu posso dizer que Deus não repreende? É por isso que eu repreendo uns e outros aqui, e acha que eu não tenho essa autoridade para fazer isso. Toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Amém? Você obedece se você quiser, você não é obrigado. Amém? Mas quem rejeita a repreensão do Senhor, Jesus está te repreendendo porque Ele te quer bem. Amém? Ele te quer te bem. Glória a Deus. Mas o ser humano não gosta de ser ensinado. O ser humano não gosta de ser disciplinado. E o que Deus está falando para Josué? Continua aí. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Foi isso. Amém? Tem que cumprir a vontade de Deus para ser bem sucedido. Porque Ele repreendeu Josué. Josué, o que você está fazendo aí chorando? Vai ficar chorando até quando, Josué? Moisés já foi, Moisés já está comigo. Agora é tua vez, Josué. Levanta aí, se anima aí. Vai, eu sou contigo. Como foi com Moisés, sou contigo. Vamos, Josué, bate a poeira, vamos dar a volta por cima. Vamos guerrear, vamos lutar. Porque eu não vou te desamparar, não vou te deixar. E ninguém vai te resistir. Você quer mais o quê? Por que eu não paro, igreja? Por que eu não desisto? Não é porque eu sou super-herói, mas é porque eu confio nessa palavra. Ninguém vai resistir Deus na minha vida, porque Deus não vai me deixar, Deus não vai me desamparar. E quando Ele me repreende, eu tenho que obedecer e aceitar a disciplina, porque Ele está me repreendendo por amor que Ele tem a Ele, por amor que Ele tem a mim. E se eu rejeitar, então eu já sou um filho bastardo, eu já não sou mais filho. E aí? Sim, e eu ia até falar algo, pastor,
que Deus me incomodou muito em casa e aqui também. Que o versículo para Deus, para você, é esse aqui, ó. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Deus me incomodou muito hoje, vai entregar esse versículo para você. Para mim? É. E eu acabei de falar o quê? Do quê? E disso. Dá uma salva de palma, igreja. E eu acabei de falar o quê para Deus? Porque essa palavra, igreja, ela me encoraja a não desistir. Porque eu sou tão insignificante, eu sou tão pequeno, eu sou tão miserável, cego e nu, que às vezes eu me embaraço em mim mesmo. Mas aí quando eu medito nessa palavra de Josué, me volta a vida. Meu corpo é curado, meus ossos é fortalecido. Amém? Por quê? Deus ele vai me repreender por algumas atitudes que eu tomo. Deus ele vai me repreender por algumas ações que eu faço. Mas isso não significa que Deus vai me castigar por toda a minha vida. Ele falou o que para Josué? Qual era o versículo para que Deus mandou para mim? Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Amém? É assim que eu vivo, igreja. Eu vivo dessa maneira, eu me alimento da palavra de Deus. E hoje Deus colocou nós dois para pregar. Amém? Para ensinar, para falar da palavra dele. E para ele mandar uma mensagem através do servo dele para mim. Amém? Glória a Deus. Então, igreja, guarda isso no teu coração. Porque se você não tiver uma repreensão de Deus, você acha que você pode viver do jeito que você quiser e fazer o que você quiser. E não pode. Você acha que você pode agir de qualquer maneira e não pode. Você acha que você pode agir enlouquecidamente? Não pode. Não pode, igreja. Deus ele vai te repreender. E ele vai usar o homem para te repreender. Amém? E ele está usando a minha e a vida do obreiro para poder ensinar. Tanto repreender a nós como a igreja. Como exortar a nós e a igreja. Como alimentar a nós e a igreja. Então você pega se você quiser. Se você está no papel de filho, aceita. Que dói? Menos. Glória a Deus, né? Aceita que dói menos. Quando você não quiser aceitar a repreensão de Deus, vai doer mais e muito mais. Amém? Para com os perversos, Deus ele não é flexível. Mas para o justo ele é flexível. Amém? Ele dobra ainda e fala, bom, vamos aqui. Mas para o perverso, fica a espada apontada e o perverso não consegue sair. Porque a espada não vai entortar. Vai? Vai ficar flexível? Não vai. Então quando você não se arrepender, e quando você não aceitar o que Deus tem para você, e que Deus está te corrigindo, como Ele corrige a mim, corrige a todos nós, quando você não aceitar a correção, não vai ter mudança de vida. Pode ir, Laura. E glória a Deus por tua vida. Amém? Glória a Deus. Se você não aceitar a correção, igreja, amém? Não vai ter mudança de vida. E eu estou tão feliz com Deus. Sabe por quê? Eu só vou dar um testemunho. Dar um testemunho só, para você entender. Amém? Vem aqui, Tereza. Irmã Tereza. Amém? Um testemunho só para você entender. Segura aí, eu vou te fazer uma pergunta. Olhe para aquela câmera. Eu vou te fazer uma pergunta. Se a minha vida não faz sentido como pastor, se nada na minha vida te fez alguma coisa transformar na tua vida, ou se a minha vida faz sentido para a tua vida, e se a minha vida tem transformado a tua vida, o que é que você pode dizer? Transformou
ou não transformou a sua vida? Vem para cá e vira para lá. Aí, para aí. Pode falar. Boa noite, irmãos. Transformou a minha vida. A vida dele transformou a minha vida. Porque eu não tinha vida, né? Eu não tinha mais nada. Eu estava vivendo para viver, né? Então, a vida dele mudou a minha vida. E por isso que eu estou aqui até hoje. E por que minha vida transformou a tua vida? É porque eu estava no mundo e você me ensinou o caminho, né? Eu ensinei o caminho? Sim, o caminho. De tudo que eu estava perdida, né? Eu estava perdida no meu casamento. Aí aconteceu tudo, Deus restaurou. A minha filha, Deus curou. E eu fui dando continuidade aqui e estou aqui até hoje. E depois o diabo não se contentou com isso e colocou um câncer. Colocou um câncer? Sim, colocou um câncer e eu falei, é lá que eu vou conseguir a vitória. E eu continuei aqui, orando de joelho, falando com Deus. Eu falei para Jesus nesse altar aqui, eis-me aqui, Senhor. Porque quando eu peguei o resultado do exame, eu não fui falar com a família. Jesus falou para eu ir para o altar. E eu falei, eis-me aqui, Senhor, vou tocar na sua veste, né? E foi quando eu falei para o pastor, abra a igreja que eu preciso falar no altar. E aí ele veio até aqui, estava fechada, abriu. E eu falei com Jesus aqui, chorei no altar. E falei para Jesus que eu queria tocar na veste dele, que eu queria a cura. Se ele achasse graça de mim, eu estava aqui, porque aqui tinha cura. Tinha? Tinha. Não acabou então? Não. Tinha cura. Tinha? Tinha, porque acabou? Não acabou, por isso que eu voltei, né? Não, mas então tem. Tem. Ai, que susto, no momento. No momento eu fui lá, tem, né? Ai, então, tinha ou tem? Tem, continua, gente. Tá aqui, em nome de Jesus. Amém. Então quer dizer que até uma palavra de cura foi lançada na minha vida para você? Foi, aí você falou, é agora, irmã. Aí eu falei, ai meu Deus, mais uma cura. Para aí, segura aí. Se uma vida de um pregador não transformasse sequer uma vida, como é que eu posso dizer que ali tem Deus? Como eu posso falar que minha vida está transformando vida? Como é que eu posso falar se as pessoas não são transformadas? Então quer dizer que Deus ele já deu tudo para você. A minha vida transformou a tua vida. A minha vida saiu cura para a tua vida através de Jesus Cristo. E quando você necessitou de Jesus Cristo, a porta se abriu para você vir até o altar para clamar a Jesus Cristo. Foi. Eu clamei Jesus. E está aqui a vitória, né? E você foi curada? Fui curada. Não tem cirurgia mais. Eles iam tirar tudo, né? Ia tirar o seio, depois foi para o outro seio, depois foi para o fígado, foi tomando tudo. Depois foi para o osso lá atrás, foi para o osso na frente. E a doutora falou, que você demorou tanto, tá muito avançado. Não tá. A questão não é nem essa que demorou tanto. Esse câncer andou por todo o teu corpo, foi? Tomou, ele foi tomando tudo, foi tudo muito rápido. E a médica achando que eu ia morrer. Aí vou tirar de você, vou tirar. Vai tirar o seio, vai tirar o outro seio. Vou tirar o outro seio. Cabelo caiu não? Não, meu cabelo tá aqui. Você passou pelo câncer e seu cabelo não caiu? Não. Ia cair tudo. Ia? Mas você recebeu uma palavra aqui nesse altar? Falou, eu falei, a médica falou que meu cabelo vai cair tudo. Aí a igreja falou, o pastor falou na igreja assim, não, você não vai cair seu cabelo. Eu falei, como não? Ela falou que vai cair tudo, cabelo de tudo que é lugar. Aí você falou, não vai cair. Aí eu falei, glória a Deus. Meio assim, né? Baleada, né? Mas eu tava na fé, né? Tava. Eu tava na fé. Aí quando eu cheguei em casa, a família tinha comprado uma touca para me usar. Eu falei, Jesus falou que não ia cair. Então, ele guarda. Então, igreja, ele guardou até nisso. Como é que eu posso falar? No lugar que você tem que estar numa igreja, o pastor tem que ser o quê? Um transformador de vida. Sim. Porque se o pastor não é transformador de vida, não é ser religioso, não é colocar doutrina no coração das pessoas, não é que eles têm um povo que é santinho, um povo que é isso, que é aquilo, não, porque aqui o Espírito Santo é que trabalha. E a maioria das igrejas, muitas igrejas, quer ensinar o povo uma doutrina, mas não tem mudança. A pessoa, não falar da pessoa, não tem uma mudança de amor, uma palavra da pessoa não tem uma mudança de carinho. Quando você olha, mas você mudou no quê? Aí
Então quer dizer que minha vida transformou a tua vida. Transformou a minha vida para a honra e glória de Deus. Então, mas já te chamaram para você sair dessa igreja. Por que você não saiu? Ou por que você não sai? Porque eu vejo Jesus aqui. E por que você não sai? Porque eu vejo Deus aqui nesse lugar. Mas já te chamaram para você abandonar, dizendo um monte de coisa de mim. E por que você não abandonou, mulher? Porque não é verdade. Eu vejo Jesus nesse lugar. Então, quando você é transformado na igreja em qual você está, você não abandona a tua igreja para ir para outra. De jeito nenhum. Porque você sabe onde Jesus está. Como é que você vai abandonar Jesus onde ele está, onde ele falou, onde ele curou, onde ele mudou a tua vida, onde ele fez tudo por você para ir para outro lugar, se ele não está mandando você para outro lugar? Então você está se deixando se levar por quem? Pelo mal. Sim. Então não tem o que. Para que eu vou fazer? Deus está me levando para outra igreja. Só se for a vontade de Deus. E tem que saber se é a vontade de Deus confirmada para poder levantar ministérios. Mas Deus, ele não vai tirar você do lugar que ele te colocou para te levar para outro. Isso daí, mas já tentaram fazer isso com você? Muitas vezes. Já tentaram levar você para outra igreja? Já. Já tentaram levar você para. Convite o tempo todo. O tempo todo, até hoje ainda continua? Continua. Continua? Continua. Então o povo não cansa de parar de chamar você para ir para outra igreja, que aqui não presta? Não. Como é que não presta? Aqui se mudou a tua vida. Eu quero ficar aqui. Continuar. Amém? Você estava com a filha depressiva. Depressão. O que aconteceu com ela? Aqui. Eu trouxe ela uma vez só e ela foi curada. Foi curada de depressão. Depois, o que aconteceu na tua vida? Aí depois da minha filha, que eu estava separada, divorciada, trouxe a minha filha, recebeu a cura e eu continuei vindo para a igreja, porque eu vi Jesus lá, vi a cura da minha filha e fiquei vindo, comecei a gostar. Aí depois Deus falou na boca do profeta do meu casamento, eu falei não. Você não queria o seu casamento? Não. Mas ele foi restituído? Foi. Foi restituído o seu casamento? Foi. Você hoje foi batizada? Fui batizada depois também. Foi? O que mudou na tua vida? Nossa, mudou tudo, pastor. Sou uma nova criatura. Não foi um pouquinho só não? Nada, Foi tudo? Minha vida é... Deus restaurou sua vida, Deus restaurou seu casamento, Deus te curou do câncer e Deus tem feito muitas coisas pela tua vida, pelos seus. Sim. Porque estende para a tua casa toda, não estende? Para todo mundo que me vê também. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Dá uma salva de Toda palmas. honra e glória é só para Ele. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Então, se nossa vida, como homem de Deus, se nós somos enganador, se nós somos aproveitador, então não tem que mudar a vida de ninguém. Não tem cura, não tem mudança de vida, não tem restauração de casamento, não tem nada nesse lugar. Mas pelo contrário, Aleluia. né? Muitas coisas aconteceram aqui e acontecem aqui e o povo faz o quê? O diabo ele quer o quê? Oprimir para poder acabar. Mas o que Deus falou? Ninguém poderá resistir. Todos os dias da tua vida eu serei contigo como eu fui com Moisés. É por isso que eu não paro. Glória a Deus. Porque eu sei que a minha vida transforma a vida. Eu sei que o meu Deus transforma a vida neste lugar através da palavra que é ministrada quando a pessoa recebe a ela. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então é isso, igreja. Não é porque aqui só vai ser glória, não. A igreja. Porque não vai ter confusão. Não vai ter falatório. Não vai ter uma igreja que não tiver isso daí, igreja. Tem alguma coisa errada. Amém? Porque dentro da igreja tem de tudo. Só que Eu não foi só da depressão, não. Agora que eu tô lembrando. Foi o ódio que eu tinha do meu pai, lembra? Você tinha o ódio do seu pai e aí hoje você ama seu pai? Eu queria matar ele, lembra? Não, você queria matar seu pai, tinha o ódio do seu pai e Deus te curou aqui. E hoje você tem isso aí com seu pai? Você ama seu pai? Com certeza. Então, você vê que igreja não tem como falar com outros fatos. É só chamar uma pessoa, investigar a vida dela, ligar para ela, na casa dela, falar lá naquela igreja, naquele pastor lá. Aquele pastor lá meio não sei o que lá. Amém? Só vê o que aconteceu lá naquela igreja. Acontece alguma coisa na tua vida, no meio daquele povinho que ele tem? Acontece. Aí você pode falar para as pessoas, não, lá mudou a minha vida. Lá Deus curou da depressão, curou do câncer, restaurou o casamento, fez eu me casar, fez eu ser uma mulher, fez eu ser um homem. Lá Deus fez
Amém? Você só sai da igreja aqui quando você deixa o cramunhão entrar na tua vida. Ou quando você fica escutando o cramunhão falando no teu ouvido. Ou quando você fica ouvindo pessoas que não é para você ouvir. Amém? Então, igreja, receba a repreensão do Senhor. E até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Você que está ouvindo conosco, fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. É quinta hoje, né? Tenha um ótimo final de semana. Para a honra e para a glória do nosso Deus. Fica na paz do Senhor Jesus. E tchau. Preste atenção. Amém?